qual que é o melhor investimento? Uma LCA do Banco do Brasil rendendo 10,39% ao ano, que não tem imposto de renda, ou o Tesouro Pré-fixado rendendo 12% com o imposto de renda? Foi essa a pergunta da Lânia. Ah, e essa LCA tem resgate em 9 meses, então a gente tem que levar isso em consideração. Eu já fiz as contas para rentabilidade equivalente a um CDB ou do Tesouro Pré-fixado dessa LCA, porque aí eu incluí o imposto de renda, porque assim a gente consegue comparar a rentabilidade do Tesouro com a rentabilidade da LCA, sacou? Isso vai ser equivalente a 13% ao ano. Então essa LCA de 10,39 é equivalente a um Tesouro Pré-fixado que renderia 13% ao ano. Tá, aí você fala, bom, já temos a resposta, porque, pô, rende mais do que o Tesouro Pré-fixado. Não é por aí que a gente tem que levar em consideração também o tempo desse investimento. Eu abri a planilha Bola de Neve. Se você investir 100 mil reais nessa LCA, você vai chegar ao final de 9 meses com 107 mil. É uma boa rentabilidade? Sim, é uma boa rentabilidade. Só que agora eu pego o Tesouro Pré-fixado que vence lá em 2027, que tá rendendo, na verdade, 11,56% ao ano. E aí, você deixando a grana por mais tempo, você tem o efeito bola de neve funcionando muito melhor a seu favor. Você vai chegar no final de 4 anos com 142 mil e essa conta já é descontando imposto de renda. Tem ainda o Tesouro Pré-fixado 2031 que tá rendendo 12,15%, mas eu vou deixar essa simulação para depois da abertura. Eu sou o César Esperandio, esse é o Economy, que é a tradução dos investimentos. Aqui tem liberdade financeira com vida simples e toda segunda-feira eu tô respondendo 5 perguntas dos seguidores. Pra não perder nenhum vídeo, se inscreve aqui embaixo, bora lá! E aí, investidor, sussa! Bora tacar pau em mais um vídeo e continuando com a simulação do Tesouro Pré-fixado 2031, que tá rendendo 12,15% ao ano, em 7 anos você ia chegar em 196 mil reais, tudo já descontado no imposto de renda. Então a rentabilidade daquela LCA vale a pena? Sim, vale a pena, mas se você tem a oportunidade de deixar sua grana investida por mais tempo, por que não fazer isso sem se preocupar em ficar resgatando, investindo em outra coisa? O fator tempo é o principal ingrediente da bola de neve dos investimentos. A rentabilidade dos investimentos, sim, importa, mas importa menos do que a sua consistência em investir toda vez, que nessa simulação eu considerei uma única aplicação, não investimentos mensais, e também a possibilidade de você deixar mais tempo os juros compostos trabalhando a seu favor, sacou? Simplicidade é ter um carro velho? Cara, essa foi a pergunta do João Carvalho, que provavelmente ele viu o Uninho em algum dos vídeos, ou que eu tava comentando direto da minha decisão de ter um carro mais simples. E eu acho que essa é uma boa oportunidade pra gente trocar uma ideia exatamente sobre o que é levar uma vida simples. Eu fui no Google, e no dicionário do Google, e lá ele fala que simplicidade é a ausência da complicação. Eu já tive uma experiência pessoal de ter uma vida muito mais complicada. Eu já fui economista lá do Banco Safra, já fui sócio da LCA Consultores, e nessa fase eu convivi com pessoas que davam muito valor às aparências. Então, eu mesmo passei por isso, né? Tive que fazer parte desse jogo. Eu tinha que vestir um terno de 3 mil reais para entrar nas reuniões, senão ninguém me respeitava. Isso foi tornando a minha vida não só cara, como complicada. Muitas pessoas, e eu não sei se você que tá me assistindo se enquadra nisso, em maior ou menor grau, acaba associando ser bem-sucedido com como as outras pessoas vão te ver. Então nessa a gente acaba, por exemplo, comprando um carro caro, que é mais caro de manter, você vai ter que cuidar melhor dele porque a manutenção é mais elevada. Acaba vestindo roupas mais caras, indo a lugares mais badalados, restaurantes mais chiques. Eu, pessoalmente, acabei caindo num ciclo de ansiedade, de precisar ter que ganhar mais para sustentar aquela vida e ter que provar para os outros que aquela vida é que valia a pena para você se sentir admirado, se sentir bem-sucedido. Eu acho, cara, que não é por aí. Eu tava até ouvindo uma reflexão do professor Clóvis de Barros, que é um filósofo que eu adoro, que ele fala, tem pessoas que já falaram pra ele, cara, eu só consigo dormir feliz depois de beber um vinho Clicquot da safra de 1987. E, velho, você percebe como se a gente associar a felicidade, o bem-estar, ser bem-sucedido com algo que é caro e não é tão fácil de ser encontrado, você vai ter felicidade e bem-estar na sua vida raramente. Ao ponto que se você começa a levar uma vida mais simples, você abre mais espaço para fazer melhores investimentos, você consegue antecipar vários graus da sua liberdade financeira, porque você está investindo mais, e ao mesmo tempo consegue levar uma vida que você traz o seu bem-estar, traz a sua felicidade para coisas que são muito mais acessíveis. E para mim tá fazendo super sentido levar essa vida mais simples aqui num sítio, numa praia linda da Bahia, tendo acesso a isso fora que eu quiser, consumir comida e frutas que eu colho aqui do pé das coisas que já foram plantadas aqui no sítio, aprender a me virar no meio de um ambiente totalmente novo para mim, ter o meu ninho. Como isso foi
foi desapegar de símbolos de riqueza, mesmo na fase que eu morava em Moema. Eu lembro que eu chegava nos lugares que eu costumava frequentar, que eram lugares que, putz, em Moema não tem nada barato, então eu chegava no restaurante, na lanchonete que eu costumava ir, a galera não entendia nada eu chegando desse ninho velho. E eu comecei a aprender a não ligar tanto pro que os outros pensam. E aí eu comecei a abaixar a minha ansiedade e não me apegar tanto nesses símbolos de riqueza. Mas não, respondendo a pergunta aí do João Carvalho, simplicidade não é ter um Uno. Eu penso em mais pra frente ter um outro carro, mas eu vou deixar isso para um momento em que meu orçamento comportar isso de maneira que não faça nem cócega na grana que eu tenho, saca? Por enquanto, o ninho tá muito bom, muito bom. Cara, que legal poder me desapegar desses símbolos. E uma coisa que vai trazer felicidade certamente pra mim é se você deixar seu like aqui embaixo, né, pai? Já fez essa contribuição? Senta o dedo aí, pô. Olha essa do @diadevale. Comecei com o pensamento de chegar em 100 mil reais, mas eu percebi que se eu quebrar esses objetivos em pequenos outros objetivos, seria mais fácil para minha percepção de conquista. Presta atenção nisso, porque isso é bem legal mesmo. Meu primeiro objetivo foi na metade do ano passado, que era chegar em 10 mil reais, só que eu fechei o ano com 13.500. Esse ano era de fechar com 30 mil investido e já tô na projeção de alcançar esse objetivo de 30 mil em julho. Primeiro ponto, cara, parabéns, porque essa sua percepção de quebrar um grande objetivo em pequenos objetivos, psicologicamente, faz um imenso sentido. Quando a gente coloca um objetivo grande, por exemplo, quero chegar em 100 mil reais, mesmo que seja num prazo razoável, pô, daqui 5 anos, por exemplo, 10 anos, a coisa parece tão distante, e não é tão distante temporalmente, tão distante de ser um objetivo aparentemente difícil de ser alcançado. A nossa mente percebe isso como, caraca, vai dar muito trabalho, vai demorar muito tempo, então quebrar em pequenos objetivos, pô, primeiro eu vou alcançar 1.000 reais, depois 5 mil reais, depois 7.500, depois 10 e assim por diante, traz essa sensação oposta de que a coisa é alcançável e ao mesmo tempo estimulante. E eu tenho uma dica adicional: quando você alcançar esses seus pequenos objetivos, esses objetivos menores, se dê um presente em cada etapa. Lógico, né? Não pode ser um negócio que você vai gastar toda a grana daquele objetivo atingido, mas, por exemplo, pô, quando eu chegar em 1.000 reais, eu vou fazer um passeio no shopping, vou comer naquele restaurante que eu gosto de comer. Quando eu chegar em 2.500 reais, pô, eu vou reservar 300 pra fazer um bate-volta na praia e almoçar por lá. E assim por diante. Você se recompensa, isso torna a coisa mais estimulante ainda. E quem investe sabe que quando a gente atinge nossos objetivos, aplica a grana e vê a coisa acontecendo, a grana se multiplicando, isso dá cada vez mais empenho. E esse tipo de suporte, de técnica de quebrar em menores objetivos, estimula mais ainda. Aproveitando, eu fiz umas contas de quanto você teria de renda passiva dependendo de quanto você tivesse de grana investida. Eu considerei uma rentabilidade de 10% ao ano, que no momento que eu tô gravando esse vídeo é bem razoável, já que a Selic, que é a taxa básica de juros, ou seja, a menor rentabilidade justa possível, tá acima de 10% ao ano. Se você tivesse 1.000 reais investido, você ia ter 100 reais de rentabilidade por ano. Isso dividido por mês dá 8,33. Você fala, poxa, juntar 1.000 reais e ter só 8,33 reais por mês de retorno, parece muito pouco. Tá, mas a hora que você chega em 10 mil reais, esses 100 reais que você tinha de retorno por ano passou a ser 1.000 reais e 83 reais por mês. A hora que você chega em 100 mil reais, que é o objetivo de quem me mandou a pergunta, você vai ter 10 mil reais de rendimento por ano, ou seja, isso é equivalente a 833 por mês, que já começa a ser uma bela renda extra, né, que você pode usar, ou idealmente, se você tá na fase de acumulação, de crescer seus investimentos, de reinvestir toda essa grana. Quando você chega em 1 milhão de reais, você vai ter 100 mil reais só de rendimento por ano, que é o equivalente a 8 mil reais por mês. Tem muita gente que não tem isso de salário. É um excelente rendimento. Aliás, os primeiros 100 mil reais, eles são os mais difíceis de ser atingidos, e não é só porque tem a nossa limitação de quanto a gente vai investir, mas também tem outros motivos, como o efeito bola de neve dos investimentos, por exemplo, que faz a sua grana se multiplicar cada vez mais rápido quanto mais você tem investido. De modo que dos 100 mil reais para 1 milhão, costuma ser muito mais fácil, muito mais rápido do que do 0 para os 100 mil reais. Dei dicas de como você atingir logo esses 100 mil reais nesse vídeo aqui em cima, que faz parte de uma playlist que eu só tenho vídeos com esse tipo de dica, e aqui embaixo você encontra também o link para você assistir. Dá uma olhada. Cezita, faz um vídeo falando sobre o que é melhor, investir em fundos imobiliários de papel ou diretamente em CRIs, CRAs e debentures, se os FIIs podem substituir por ter mais diversificação e rentabilidades melhores. Quem me perguntou isso foi o Malvestite. No fundo ele quer saber, cara, vale mais a pena eu mesmo investir em CRIs, por exemplo, que são os principais componentes de fundos imobiliários de papel, ou investir em fundos imobiliários de papel? Vamos lá, cara. Os CRIs, os CRAs e as debentures são uma categoria de ativo que você já deve saber, não conta com proteção do FGC.
se a empresa que emitiu isso, bancos não emitem CRIs, CRAs e debêntures, são diretamente empresas. Se a empresa que emitiu isso tiver um problema financeiro e for à falência, você não vai ter nenhum ressarcimento. Tem um estudo que mostra que a diversificação ideal para você minimizar esse risco, investindo diretamente em CRIs, CRAs ou debêntures, por exemplo, é de 40 ativos de empresas diferentes. E aí, cara, começa a ficar complicado, porque não é só você comprar 40 CRIs ou 40 debêntures, por exemplo, de empresas diferentes. Você tem que saber se essas empresas são confiáveis, quais são as perspectivas para você saber que eles vão honrar com o compromisso de devolver sua grana acrescida da rentabilidade no prazo combinado. E aí começa a ficar muito complicado você acompanhar 40 empresas diferentes, a saúde financeira delas ao longo do tempo, sacou? Esse estudo, na verdade, ele fala, cara, se você não tiver menos de 40 CRIs de empresas diferentes, se uma for à falência, isso compromete praticamente toda a rentabilidade das outras 39 no agregado. Se você não é investidor profissional que trabalha só com isso, fica muito complicado acompanhar a saúde financeira de 40 empresas. Então, é mais recomendável você investir em fundos especializados nisso, porque vai ter um gestor profissional e sua equipe cuidando disso para você. Não é qualquer fundo, da mesma maneira, mas eu prefiro, na categoria de CRIs, CRAs e debêntures, delegar isso para um profissional. Os fundos imobiliários de papel tipicamente investem em FIIs, mas você encontra fundos de debêntures, fundos de CRAs e também fundos de CRIs que não são diretamente fundos imobiliários. Olha esse comentário do Regis Thomas, que interessante. Ele escreveu aqui, ó: o percentual divulgado da inflação nunca corresponde ao que realmente acontece no mercado. Você tem razão, eu vou te explicar por que isso acontece. A inflação oficial do Brasil, que a gente vê aí sendo divulgado nos principais jornais, inclusive no Jornal Nacional, que é divulgado todo mês, é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E esse IPCA, ele mede, resumidamente, simplificadamente, a inflação da cesta de consumo das famílias que tem entre 1 e 40 salários mínimos de renda. O que quer dizer? De tempos em tempos é levantado o hábito de consumo das famílias brasileiras e a gente vai convir que o hábito de consumo de uma família que ganha um salário mínimo de renda não tem nada a ver com o hábito de consumo de uma família que tem 40 salários mínimos de receita. Então, na média, o IPCA, que é medido pelo IBGE, de fato, ele tem aquela inflação que a gente tá vendo hoje, que no ano tá acumulada aí na casa dos 4%. Significa que o preço das coisas nos últimos 12 meses subiram 4%, mas leva em conta coisas que a gente não costuma consumir. Uma família que ganha 40 salários mínimos costumam comprar coisas muito mais caras, usar, por exemplo, muito mais aviões em viagens, às vezes até de classe executiva, que é bem mais caro que de classe econômica, e talvez o preço dessas coisas esteja subindo menos do que, por exemplo, a alimentação. Você sabia que a alimentação, ou seja, o preço das coisas que a gente come, costuma ser os negócios que mais sobem no mercado? E isso tem um impacto muito maior para as famílias que têm salários menores. Afinal, uma família que ganha um salário mínimo costuma direcionar uma parcela muito maior, percentual muito maior do seu orçamento para alimentação do que, por exemplo, uma família que ganha 40 salários mínimos. Por isso que a gente costuma perceber que a inflação das coisas que a gente compra é maior do que a divulgada pelo IPCA. Aliás, na sua percepção, quanto que você acha que foi o aumento de preço das coisas que você consome, que você compra no mercado e no seu dia a dia? A inflação oficial do Brasil está na casa dos 4% nos últimos 12 meses, mas talvez você perceba que as coisas que você compra subiu muito mais de preço. Deixa seu comentário aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E nessa onda de queda da Selic, o CDB do Sofisa, que rende 110% CDI, que acompanha essa queda, ainda vale a pena? Eu abri conta na Sofisa e fiz essa avaliação para responder isso para você, tá nesse vídeo aqui em cima. Aqui embaixo tem todos os CDBs do Nubank, um deles, que se propõe a ser para reserva de emergência, rende 130% CDI, mas não acho que é a melhor opção. Eles mesmo têm outras opções mais legais. Lembrou do like? Clica nessa bolinha, vira Econo Iker Raiz e a gente se vê na próxima.